Olá, gente! Hoje quero conversar com vocês sobre saúde da mulher e menopausa. E aqui, lembrando que falo saúde da mulher, mulher significa alguém que tenha nascido com útero, mesmo que ela não tenha mais, né? Porque energeticamente o local ali do útero ainda carrega a energia de um útero, a energia dos ovários. Então, essa é pra você, lembrando que eu vou comentar aqui um resumão do que foi abordado no Botânica 2022, que é uma das maiores conferências internacionais de aromaterapia clínica e herbalismo, certo? Vou fazer nesse formato fluido de novo, sem edições, sem cortes. E eu sou a Sol Del Carlo, pra quem não me conhece, sou terapeuta naturalista e co-criadora aqui do Solarium, que é uma marca artesanal de aromaterapia orgânica e reconexão com a natureza. Bom, vou falar primeiro de saúde da mulher mais genérica e depois a gente entra na menopausa. E para falar de saúde da mulher eu vou abordar especificamente uma planta que foi dado um foco especial, que ajuda muito, e aí depois na menopausa eu vou falar de algumas formulações herbais, algumas ervas diferentes que podem ajudar. Para a saúde da mulher foi dado um foco na rosa damascena. Tanto em qualquer tipo de preparação, né? Sejam extratos de rosa, seja óleos essenciais, enfim, várias formas diferentes de utilizar. E vamos lá, né? O que temos aqui sobre a rosa? Basicamente, quando a gente fala de saúde da mulher, é muito relacionado normalmente a problemas, enfim, problemas não precisam ser problemas, mas normalmente a gente reclama quando tem problemas, de menstruação. E basicamente esse é o principal. Na verdade tem outros, né, ao longo, que tem a ver com o ciclo menstrual, mas há muitas reclamações com relação a dores, né, dores uterinas, eu confundi os negócios. Tem menorragia e desmenorreia. Eu não sei falar isso em português, gente. Dismenorreia, é assim, né? Que fala em português, que é basicamente a dor uterina durante a menstruação. TPM, sintomas de TPM, que as pessoas reclamam muito, que tem mulheres que ficam mais carentes e para baixo, depressivas, e tem outras que ficam mais ansiosas. Então, uma série de sintomas relacionados às oscilações hormonais ao longo do nosso ciclo. Rosa é incrível para isso. E aí eu vou demonstrar algumas das coisas que foram ditas, né? Então, exemplos do que a rosa maravilhosa consegue ajudar. Aqui todos os estudos que foram feitos com a rosa, que foram mencionados, são estudos clínicos, tá? Então, clinical trials, randomizadas e revisadas por pares. Então, só para quem não entende, é um nível de estudo mais robusto. Não é um estudinho pequeno científico, digamos assim. É um estudinho que já tem seres humanos, né? Enfim, não é um negócio lá estudando na célula, é a aplicação já com seres humanos, tá? Então, ajudou com tratamento de dismenorreia, que eu falei, que é essa dor uterina forte durante o período menstrual. Pós-cesárea, dor pós-cesárea de mulheres que optaram por cesárea. Teve uma redução de dor significativa nas dores ali todas da região abdominal, lombar, tudo, versus o placebo. E aí, lembrando o que é o placebo, né? O placebo é quando você administra alguma substância que você finge ali para os voluntários, para a galera, que né? Então, assim, para uma parte do grupo eu dou óleo essencial de rosa, por exemplo, ou extrato de rosa, de uma determinada maneira, pode ser ingerindo, pode ser passando na pele, enfim, cada estudo faz um design diferente. Então, para uma parte do grupo, né, sei lá, 50% das pessoas eu dou rosa. Para outras 50% das pessoas eu dou o placebo, que é algo que não é rosa, que é uma substância inativa, ou sei lá, um óleo vegetal de amêndoas. Alguma coisa que não tem ali um composto bioativo que vai atuar na questão que está sendo analisada, no caso a dor. E aí eu dou para as pessoas e falo, é rosa isso aqui, viu? Ou enfim, elas ficam achando que é alguma coisa que vai fazer efeito. Então, pra gente avaliar, justamente tentar minimizar o máximo possível o efeito do psicológico, né? Então você fala, não é psicológico, pra isso que tem o placebo pra avaliar, é psicológico mesmo ou não é? O placebo fez efeito sozinho, né? Não tinha nenhuma substância ali, mesmo assim a pessoa falou que ajudou, aí é psicológico. Não que isso seja uma coisa ruim, inclusive, muitas vezes é vista como ruim, mas eu acho incrível o poder da mente, de eu só achar que o negócio vai funcionar e ele funciona e me cura. Lindo, bem melhor do que ficar tomando remédio com efeito adverso na veia. Mas enfim, então pra dor de pós-cesárea teve uma redução de dor significativa versus o placebo. Então foi bem potente, na verdade.
Diclofenaco, que é um remédio parecido com ibuprofeno que muitas de nós tomamos às vezes, né, por conta de dores menstruais. O óleo essencial de rosa diluído a 2% foi mais efetivo do que o diclofenaco para a redução de dores uterinas. TPM, diversos sintomas, aqui nem consigo listar porque foram vários, mas todos esses sintomas de ansiedade, dor, carência, depressão, oscilações de humor, todos esses sintomas de TPM também foram colocados em xeque e teve melhora significativa dos sintomas com a utilização do óleo essencial de rosa versus o grupo de controle que não usou na pele, porque ninguém tomou óleo essencial de rosa, sem ingestão, sem via oral. Teve um outro estudo que avaliou rosa versus o óleo essencial de rosa versus o óleo essencial de neroli, que é a flor de laranjeira. E apesar da flor de laranjeira ter trazido um pouquinho de melhora em diversas questões, tanto físicas quanto sociais, né? Aquele negócio na TPM, como é que você interage com o mundo, né? Como é que fica o social, como é que você é vista, como é que você é aceita, vista como louca, né? Então tem um impacto aí social e nas interações. Tudo isso foi analisado pro óleo de rosa e pro óleo de neroli. O de neroli fez uma mudança pequena, mas não foi significativa. Já o óleo de rosa melhorou significativamente, né? Isso é uma questão estatística, né? De fato melhorou, não é só ali uma margem de erro que pode ter. Enfim, tem que fazer um vídeo um dia só sobre estudos científicos, isso aí dá pano pra manga, é bem complexo. Então, assim, para esses problemas gerais de mulheres, de pessoas com útero, digamos assim, de pessoas menstruantes, até então, porque vamos falar da menopausa já, o extrato de rosa, o óleo essencial de rosa, a planta rosa como um todo foi muito efetiva, e também para outras coisas para além disso que a gente falou agora, para além de questões de saúde da mulher, como por exemplo, ansiedade e dor na primeira fase do parto. Ok, primeira fase do parto, eu nem sabia que tinha mais de uma fase, um parto. Fiquei sabendo ontem, o dia que eu vi o negócio. Dor lombar durante a gravidez, que essa é uma que as mulheres têm muito, óleo essencial de rosa, super efetivo para isso. Dor pélvica durante o parto, disfunção sexual em homens e mulheres e até infertilidade e aumento de libido. Tudo isso, gente, é clinical trials, são os estudos clínicos que eu te falei, né? Que são muito mais robustos e relevantes. Ai, beija-flor, aparece no vídeo. Nossa, podia muito aparecer no vídeo. Ai, só não morre, meu Deus. Tá, cachorro não come beija-flor. Que mais? E aí agora a gente fala de menopausa. Eu tô um pouco preocupada com beija-flor, porque o cachorro tá ansioso. Vamos falar de menopausa, então eu vou focar aqui pra gente encerrar esse negócio. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar sobre menopausa, né? A gente tem, como mulheres, ou como pessoas, na real, a fase da adolescência, que é uma fase de transição entre períodos, né? Uma transição entre a infância e a versão adulta, né? Uma mulher adulta. Então é uma fase de transição em que a gente fica fora de controle dos nossos hormônios, das nossas vidas. E aí, a menopausa é a segunda fase de transição, da fase adulta para a fase sábia, eu gosto de dizer. A gente diz muito isso em círculos de mulheres, né? Que é a fase que fica uma mulher, é uma senhora, mas é uma versão sábia da mulher, em que ela tem muita experiência, ela não precisa mais passar e se renovar a cada ciclo, ela consegue simplesmente já ter absorvido tudo, energia vital, tudo que ela tinha ao longo da vida para absorver, ela só já sabe, ela pode repassar isso adiante, enfim. Então a menopausa é essa fase de transição e que, de novo, por ser uma fase de transição, tem muito descontrole envolvido, descontrole hormonal, né? A mulher se sente fora de si, assim como a gente ficou tudo maluca na puberdade, na adolescência, várias coisas rolando que a gente não sabia direito pra onde estava indo, esse mesmo acontece durante uma menopausa, né? Então, fala-se muito sobre a importância do apoio psicológico de familiares e pessoas próximas, que às vezes, muitas vezes, né, a mulher passando pela menopausa é mal entendida, é mal compreendida, né? As pessoas não entendem essa fase, acham que é besteira, acham que é, sei lá, migué, ou que não é tudo isso, ou que... Enfim, né, de alguma maneira, tipo, não ligam assim muito. E é muito importante esse apoio psicológico pra pessoa poder lidar por essa fase da melhor maneira possível. E aí tem algumas categorias de ervas que foram ditas para as questões que normalmente aparecem durante uma menopausa. A primeira delas chama fitoesteróis.
que são componentes que têm um certo efeito hormonal, digamos assim, mas muito mais gentil do que muitas formas de medicamento. Aí tem 2 fitoesteróis que foram mencionados, que são as isoflavonas, que vêm, por exemplo, da soja, mas como a soja é polêmica, porque tem uma questão de ser geneticamente modificado, e aí tem gente que fala, é fake news que cresce peitinho em homem, isso aí, mas enfim, eu não vou entrar na polêmica da soja hoje. Então, outras 3 fontes de isoflavonas são o trevo vermelho, a sálvia e o lúpulo. Tem as saponinas esteroidais também, que é outra categoria de fitoesteróis. E aí tem o inhame selvagem, que é mencionado, Shatavari, que é uma planta da Índia. Oh, beija-flor! Tchau! Foi embora. Shatavari, que é uma planta da Índia super conhecida. Alquemila e milfolhas, tá? Além dessas, a gente tem outras 2 categorias, que são os adaptógenos. Adaptógenos são reguladores do estresse, digamos assim, né? Então são ervas, plantas que equilibram porque a gente tem uma resposta bioquímica ao estresse, né? Cortisol, adrenalina, uma série de coisas, muito frequente, inclusive, na nossa vida atual moderna. E aí os adaptógenos ajudam a harmonizar e trazer a gente de volta para casa dessa resposta de estresse, ajudam a equilibrar as nossas respostas ao estresse, basicamente é isso. E aí tem Shatavari de novo e Ashwagandha, que são plantas indianas muito famosas, muito conhecidas e muito utilizadas para fins de ajudar com sintomas gerais da menopausa. Uma coisa que eu não falei. Não, vou só terminar os adaptógenos, aí eu falo. O manjericão sagrado, Tulsi, super, super famoso também. Alcaçuz, só que aí Alcaçuz usa-se em poucas doses normalmente, porque pode ter algumas questões, efeitos adversos do alcaçuz. E sálvia. Uma coisa que eu ia falar da menopausa é que mais do que a gente ficar só tratando sintomas, a gente precisa tratar a pessoa como um todo, né? Em qualquer doença, na verdade, em qualquer enfermidade. Saúde integrativa é sobre isso, é sobre a gente cuidar da pessoa como um todo, de tudo que está acontecendo ao redor da vida dela e não só ir no sintoma, dar um negocinho pro sintoma e dane-se o resto, né? Por isso que é muito importante a gente olhar pro estilo de vida, né? O que você está fazendo, quais são seus hábitos no dia a dia. Já vamos falar mais sobre isso. Só falando a última categoria, que são os nervinos. Nervinos são basicamente tônicos e equilibradores para o nosso sistema nervoso. As ervas que são nervinos e que são muito boas para menopausa mencionadas foram hipérico, que é meio difícil de achar no Brasil, leonurus, que é motherwort em inglês, que é muito bom tanto para ansiedade quanto para questões de mãe e filha, assim, né? Quando você tem uma questão com a sua mãe ou quando você, como mãe, tem questões com o filho, tem coisas mal resolvidas aí nesse sentido, a energética dessa planta é muito boa para isso. Alecrim, aveia e uma que chama agnocasto ou vitex, que inclusive em baixas doses é muito indicada para excesso de sangramento menstrual nessa fase da perimenopausa e menopausa, né? E aí, outras coisas importantes, né, gente? Equilíbrio de açúcar no sangue, exercícios para a manutenção do peso, meditação e suporte psicológico, que era isso que eu tava dizendo, das pessoas ao redor compreenderem, da gente fazer terapia sim, porque é muito importante todo mundo fazer terapia, todo mundo deveria estar fazendo. Enfim, não sou eu pra dizer quem deveria ou não deveria nada, mas eu acho que todo mundo ganha de fazer terapia. E essa questão do cuidado com o estilo de vida, né? Então, foram trazidos 2 estudos de casos, super breves. Um que em 4 semanas apenas, uma das mulheres em período de menopausa, com a formulação herbal que foi feita, ela estava com muita confusão mental. Em apenas 4 semanas ela teve melhorias significativas. Nesse caso foram só as ervas, mas no segundo estudo de caso, a menorragia, que é o sangramento excessivo durante o período menstrual, estava tão forte que a mulher tinha que ficar 2 dias inteiros do mês no banheiro. Ela não conseguia sair do banheiro de tanto sangramento menstrual que ela tinha. Estava muito forte, estava muito desregulado. E aí foi feita uma formulação herbal com um mix dessas ervas todas que eu falei ao longo do vídeo. E ela teve 90% de melhora dos sintomas em apenas 8 semanas. Isso é muito rápido, né? Normalmente se diz, não, ervas às vezes demora, é um efeito muito no longo prazo, não é tão imediatista quanto a gente fica pedindo pra ser. E não tem que ser imediatista mesmo, mas nesse caso acabou sendo rápido. E é importante dizer que nesse segundo caso, além das ervas, teve uma mudança de
dieta e estilo de vida, porque as coisas estão correlacionadas, não adianta. As enfermidades que a gente tem manifesta, principalmente as crônicas nos dias atuais, são por conta dos nossos hábitos e estilo de vida ao longo de uma vida inteira, né? Então essa mulher, no caso, só comia comida processada e tinha mais uma coisa, que acho que ela era sedentária também. Então, assim, sim, as ervas ajudam, mas a gente precisa ajudar elas a nos ajudarem, né? A gente precisa dar um empurrãozinho ali na nossa própria homeostase, na nossa própria função corporal, de voltar ao equilíbrio de funções. Na real, o tempo todo o nosso corpo está tentando voltar ao equilíbrio, mas a gente às vezes não deixa, né? A gente dificulta bastante esse processo. Então, só reforçando o quanto que a saúde integrativa diz respeito a isso, a gente parar e prestar atenção dos nossos hábitos, né? E assim, beleza, vamos tomar uma ervinha, mas vamos ver o que mais, né? Ou vamos passar com alguém, com algum terapeuta, alguém que ajude a você enxergar, né? A gente a entender o que mais que está sendo deixado de lado, né? Quais são os pontos cegos que poderiam ser endereçados para ajudar na restauração dessa homeostase, dessa saúde integrativa do corpo inteiro. Certo? Lembrando que, gente, assim, falei um monte de nome de erva aqui, mas sempre importante, né? Cuidado, vocês não vão sair tomando um monte de coisa aí sem saber o que é. Sempre importante passar com um profissional adequado, com um naturopata ou herbalista para receber prescrição de ervas, ou com uma aromaterapeuta para óleos essenciais, principalmente aquele de rosa lá, que você que tá pensando, não sabe o que faz com seus miomas, com suas dores, etc e tal. Vamos tratar isso daí, vamos olhar isso de forma holística, integrativa, que são sinônimos, para reduzir esses desconfortos e ajudar para que seja uma transição, umas fases de transição mais tranquilas ao longo dos ciclos e, se não, na menopausa, que é o fim dos ciclos. Fechou? É isso, gente. Qualquer dúvida me avisem, contem-me aí quem já está na menopausa, quem não está, quem está na perimenopausa, quem está perdida, quem está completamente perdida, levanta a mão. Obrigada. Seguimos sobrevivendo ao período pós-pandêmico. Beijos e até a próxima. Tchau!